Bom dia, pessoal. Antes de eu começar a apresentação, vou avisar vocês que está em obra por aqui. Então, se vocês ouvirem algum barulho ou coisa do tipo, infelizmente é por conta disso. Eu tentei gravar ontem, não deu muito certo, mas não dá mais para para eu esperar. Então, vai ter que ser do jeito que dá hoje. Eu vou falar um pouco para vocês sobre como vai ser a avaliação desse bimestre. Então, primeiramente, eu queria falar para vocês que vocês vão ter um prazo para entregar isso. Se por acaso vocês não entregarem no prazo, infelizmente vocês não vão ficar com nota nesse bimestre. Vocês precisam entregar até o dia que eu colocar ali na plataforma. Depois disso, eu não vou receber mais e as notas de vocês muito provavelmente já vão ter sido fechadas. Então, eu vou dar um prazo bem extenso para dar tempo de todo mundo que não conseguiu participar das aulas online, para quem não conseguiu concluir as atividades, para vocês terem um tempo bacana para terminarem. Mas é muito importante que vocês concluam isso, porque esse trabalho é justamente uma síntese de tudo que vocês estudaram ao longo do bimestre, beleza? Então, para começar, eu vou explicar para vocês então hoje como vai ser o trabalho, o que precisa ter nele, desculpa, o que precisa ter nele e quais vão ser os critérios que eu vou utilizar para avaliar vocês, ok? Vamos lá. Então, o modelo do trabalho vai ser um sketch, que eu já comentei com vocês na outra aula. O sketch ele precisa ter necessariamente essas três coisas. Ele vai precisar ter imagens que sejam formas de você explicar o conceito do que você estudou ao longo do bimestre, simplificado. Então, elas precisam ser bastante chamativas e elas precisam ser fáceis de você entender. Então, assim, ao invés de você precisar escrever tudo, uma explicação complexa, você traz uma imagem que foi feita por você mesmo, lembrando, tá? Não quero que vocês copiem nada da internet. Isso tudo é feito de vocês, para vocês e pronto. Então, vocês precisam ter imagens. Depois, em segundo, vocês vão precisar ter textos. Lembrando que a gente tem dois tipos de texto no trabalho. Aqueles que a gente vai utilizar como explicação e aqueles que a gente vai utilizar como título. Então, entendam, os que são de texto, vocês vão ter que colocar eles o mais resumido possível, de uma forma que a pessoa consiga entender pelo contexto, porque você vai ter as imagens para auxiliar e aquilo ali como se fosse assim uma nota de rodapé para você deixar um pouco mais simples para a pessoa entender. E segundo, a parte dos títulos, eles precisam ser chamativos de uma forma que eles façam sentido dentro daquele contexto. Por exemplo, na aula em que eu mostrei o sketch para vocês, tem uma parte em que a pessoa... Na verdade, são três que eu acho que ficam bem claras. A primeira é quando ele escreve a palavra slime. O slime dá para você perceber que é algo gosmento, pegajoso, pela forma como a pessoa escreveu aquilo. Depois tem uma parte em que ele desenha uma parte com o vampiro e outra parte com o zumbi. E aí ele escreve a parte do vampiro, uma coisa mais refinada, tem até um sanguinho ali, que é uma coisa que, isso lembra mesmo vampiro, etc. Ele faz a mesma coisa para o zumbi também. E por último, a parte de estrutura. No trabalho de vocês, vocês vão ver que vai ter três coisas para vocês explicarem que eu vou trazer no próximo slide. Então, tentem organizar isso de uma forma que fique claro que essas três coisas são o que a gente estudou ao longo do bimestre e que dê para eu entender o que é cada uma delas de uma forma organizada, beleza? Igual teve no vídeo mesmo, que a pessoa também construiu uma parte, era só a explicação de como funciona esse tipo de texto, e depois ela construiu outras três coluninhas, que eram justamente as três estruturas do trabalho: a imagem, o texto e a estrutura em si, beleza? Então, quais são os seus temas do trabalho? Esse bimestre teve três coisas principais que vocês estudaram. Então, na parte de gramática, a gente teve a ordem dos adjetivos.
Então, lembra, quando a gente vai falar alguma coisa, quando eu quero trazer, por exemplo, as características de um objeto, uma pessoa, tudo isso são adjetivos. Então, quando eu vou escrever isso, quando eu vou falar, existe uma ordem das características que eu coloco. Então, ali eu até trouxe já para vocês. Primeiro eu tenho a opinião, depois o tamanho, a qualidade física, o formato, a idade, a cor, a origem, o material, o tipo e o propósito daquilo. Por exemplo, eu posso ter um bom, grande, macio, retangular, antigo, marrom, da Nova Guiné, feito de bambu, e assim por diante. Tudo isso são características desse produto. E tanto em português é porque para a gente já é algo natural, então a gente não pensa muito com relação a isso. Mas em outras línguas, a ordem em que a gente vai colocar esses adjetivos tem uma ordem específica. Então, durante esse ano, teve uma ou duas aulas no Centro de Mídias que foi estudado com relação a isso. Qual é a ordem em que a gente vai colocar isso? Então, vocês já viram sobre esse assunto. E nesse tipo de trabalho é legal porque vocês podem utilizar aquela estrutura que eu falei para vocês, de utilizar as imagens, de utilizar os textos, para deixar isso mais claro. Então, vocês precisam falar quais são as ordens, a ordem dos adjetivos e o que é cada uma delas. Então, exemplos de opinião, de size, de physical quality, de shape, age, color, origin, material, type, purpose. Então, você tem que explicar tanto o que é, qual é a ordem e trazer exemplos de cada um, beleza? Depois o segundo, que na verdade foi o primeiro tema do bimestre, antes da parte de gramática, eram os hairstyles. Vocês lembram que a gente viu alguns textos com relação a isso, que as pessoas colocavam o tipo de cabelo que elas tinham, como a mídia influencia isso, o que significava o cabelo para elas, como que isso se associa, desculpa, com a cultura, a realidade da pessoa. Então, tudo isso vocês viram, os tipos de cabelo, viram a cor, como por exemplo blonde, brunette, etc. Vocês viram também diferentes hairstyles, como por exemplo mohawk, short bob, Chanel, e aí por diante. Pigtail, etc. Então, explicar, trazer exemplos e principalmente o que a gente estudou. O que significa, de que forma que se traduz o estilo de cabelo de alguém e como essas coisas também tiveram um desenvolvimento social, porque, obviamente, quando você tem um estilo de cabelo ou coisa do tipo, isso também reflete um pouco na sua realidade. E por último, a gente tem Celebrations and Holidays, que vocês começaram a estudar, acho que tem umas 2 semanas, se eu não me engano. Que são os feriados e celebrações ao redor do mundo. É algo que vocês já viram antes, acho que no 8º ano, se eu não me engano. Então não é algo tão complexo assim. Vocês vão ver um pouco mais nas aulas do Centro de Mídia, tanto de hoje, né, no caso sexta-feira, quanto dos dias das próximas aulas até o final do mês. Então vocês vão ter que trazer os feriados que foram estudados e as características de cada um deles. Então vocês irão alguns feriados que tem em outros lugares do mundo, alguns feriados que a gente tem aqui também, mas são diferentes dos outros países, como por exemplo o Dia dos Namorados, que vai ser agora dia 12. Praticamente só no Brasil. Não, na verdade é só no Brasil, que é no dia 12. É até engraçado, porque não era um feriado que a gente tivesse de verdade. E quem fundou esse feriado por questões econômicas foi inclusive o pai do João Dória, o governador daqui do estado de São Paulo. Enquanto nos outros países tem uma questão mais relacionada, né, com o dia de São Patrício, que é o Valentine's Day. Opa, desculpa, São Patrício não.
Ih, esqueci, gente. Mas é o Valentine's Day, que é em fevereiro, vocês lembram? Mas, nossa, caramba, eu me confundi legal. Foi mal. Depois eu coloco na descrição do vídeo sobre o feriado de verdade, que agora me confundi. Mas o feriado do Brasil tá certo, beleza? Depois os critérios de avaliação, beleza? Então, ó, primeiro, o respeito ao gênero que a gente está propondo, então você precisa necessariamente construir um sketch. Precisa ter imagem, precisa ter texto, precisa estar bem organizado. Se você não tem essas três coisas, você não está fazendo o trabalho que eu pedi, então você não vai ter nota. Eu vou avisar para você refazer o seu trabalho. Obviamente, isso se você não entregou no último dia, né? Senão aí também não tenho como. Ele precisa ter essas três características, ele precisa estar bem organizadinho. Então, se você não fizer o que eu estou pedindo, obviamente, você fazer outra coisa, você não vai ter nota. Pensa, imagina que um dia sua mãe encomenda um bolo na padaria e a pessoa te dá um pão. Tem alguma coisa de errado aí, né? O pão pode estar muito bom, pode estar gostoso, pode estar maravilhoso, mas não foi aquilo que você encomendou. Então não dá para eu te dar nota, né? No caso, você também não aceitaria algo que foi encomendado errado. Depois, o segundo é a precisão com relação aos conteúdos. Eu já dei a dica para vocês ali dos adjetivos, qual é a ordem que a gente tem que colocar eles. Precisa estar correta, né? Então já é meio caminho andado. Depois, a parte do hairstyles. Vocês já viram nas aulas, se vocês mantiveram as anotações do que a gente estudou no centro de mídias, não vai ter dificuldade nenhuma também. É só aquilo mesmo. E os feriados também, vocês podem pesquisar um pouco além, mas não é nada muito extenso não, tá? Só o que a gente estudou já é o suficiente, não precisa de mais do que isso. E por fim também o empenho, né, gente? Porque você pode até fazer, às vezes, tem tudo lá do trabalho, mas a pessoa fez de qualquer jeito, não teve nenhum critério para fazer o próprio trabalho. Você está vendo que tá feio, de que tá borrado, tá mal organizado, de que a pessoa fez o trabalho assim, realmente nas coxas. Também não vai ter um critério de desenvolvimento do trabalho tão bom. É para vocês fazerem algo que faça sentido, que retome os conteúdos que vocês estudaram, que esteja bem organizado. Então, assim, se empenhem para fazer isso, porque é realmente a síntese de tudo que vocês estudaram. Então, vocês podem ver, eu até tentei aqui fazendo a apresentação de uma forma que soe semelhante ao trabalho de vocês. Então, vocês viram que eu separei tudo direitinho, deixei uma imagem que faça sentido com relação ao que vocês têm que fazer. Tentei deixar bem resumido, mas ainda assim, o que eu estou falando não é exatamente o que eu deixei no slide. Então, assim, lá está uma forma assim, bem resumida, bem sutil de tudo que a gente está estudando. No caso, o que teria de errado no meu trabalho é que eu não coloquei nas fontes, né, no título de cada um das explicaçõezinhas, eu não coloquei algo diferente, porque obviamente eu fiz no computador para apresentação para vocês. Então, se eu tivesse feito mesmo um sketch, não poderia ter feito dessa forma. Beleza? Mas então, no geral, é isso, não é um trabalho difícil. A única coisa é que vocês precisam ter acompanhado de verdade as aulas do Centro de Mídias e que vocês tenham uma data específica para entregar, que está no Google Classroom de vocês, belezinha? Então, dito isso, pessoal, não esqueçam também do evento que a gente vai ter no próximo mês na Unicamp. Eu vou deixar depois, mais para frente, os links para lembrar para vocês. E acho que vai ser algo muito interessante para a formação de vocês, para vocês entenderem de verdade como ingressar a uma universidade, como vocês poderem ter acesso a um ensino superior e também para vocês poderem direcionar um pouco o que vocês gostariam de estudar ou não no futuro. Então, sem mais delongas, o trabalho é esse.
Só aproveitei para dar o recado para vocês. E qualquer dúvida, vocês podem me chamar no WhatsApp, naquele número que está nos grupos das turmas mesmo. E qualquer dúvida, eu estou à disposição. Belezinha? Muito obrigado, pessoal, e bons estudos e bom trabalho. Deixa eu parar a apresentação agora. Isso vai levar alguns segundinhos. Aí, agora sim.